Saudações! Está começando mais um episódio aqui da TV Rubro-Negra, o canal de notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo. Eu sou Denis Pedrosa e já estou te pedindo, deixa o like, deixa um comentário no final do vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, é muito bom ter você aqui. E sem enrolar, vamos falar do último jogo do Flamengo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu ontem no Maracanã, no período da manhã, contra o nosso arquirrival, o Botafogo. O jogo terminou empatado em 1-1, os gols saíram praticamente no fim da partida, um alento para os torcedores do Flamengo que estão sim muito preocupados com o que a equipe tem apresentado nessas 5 primeiras rodadas do Brasileirão. Não é a equipe massacrante que nós imaginávamos que seria. Claro que nós já ganhamos 3 títulos esse ano, todos construídos antes da pandemia e tudo mudou após o coronavírus, é verdade, mas o Flamengo, com o repertório que tem, com treinamentos que vinham tendo, com os jogadores que tem, ainda não engrenou no Campeonato Brasileiro de Futebol do ano de 2020. É claro, gente, todo mundo tá careca de saber, perdemos jogadores, perdemos o técnico, mas mesmo assim o que nós temos ainda está muito acima na teoria dos outros times que nós já enfrentamos, como por exemplo o Atlético Goianiense, da qual nós fomos goleados, e mesmo assim o time não tem apresentado um bom futebol. Ontem, até o primeiro tempo, deu umas expectativas com mudanças no meio de campo. O técnico catalão, Domènec Torrent, tirou o Arrascaeta e colocou o nosso camisa 10 Diego para iniciar no jogo, colocou o Pedro Rocha no ataque, e o time parecia nos primeiros minutos que iria sim conseguir construir alguma coisa, mas de longe não parecia o Flamengo que nós vimos no segundo semestre do ano passado. O time bem espaçado, não sei se é falta de ritmo, não sei se é a parte física, não sei se é a transição para o estilo do Domènec. Os torcedores estão aflitos. Na verdade, muitos já estão perdendo a paciência com o que está acontecendo com o Flamengo. O Botafogo, depois que encaixou a marcação, dificultou muito para o Flamengo ali na parte de criação. O Bruno Henrique, gente, eu não sei o que está acontecendo com o nosso Mister Clássicos. Ele não tem ganhado nenhuma, nem na velocidade, que é o seu maior ponto forte. O Gabigol, ele corre o campo inteiro, mas mesmo assim, apesar de ter feito o gol no final da partida de novo, de pênalti, não tem acertado nada. Eu não sei o que aconteceu ano passado, os dois estavam numa simbiose muito grande e acertavam tudo dava certo. O Gabigol chutava de direita, o goleiro rebatia e o Bruno Henrique fazia o gol. Mas esse ano não tem acontecido assim. É o Pedro Rocha que entrou, foi até bem nos primeiros minutos, mas nem de longe parecia aquele Pedro Rocha que fez sucesso no Grêmio há uns anos atrás. Mas a gente não consegue entender por que o time não tem conseguido fazer os gols. Saiu atrás no final do jogo, agora contra o Botafogo, e por um pênalti, na minha opinião, corretamente marcado pelo VAR, o Gabigol, que graças a Deus é um exímio cobrador de penalidades, foi lá e converteu contra um bom goleiro, Gatito Fernandes. A gente não tem entendido. É uma semana decisiva, na minha opinião, para o técnico Domènec Torrent. É uma semana em que ele vai ter mais tempo para treinar o time, para incentivar, para conhecer, porque realmente o cara não conhece os jogadores, não conhece o país, não conhece o campeonato. Então realmente ele está numa posição de muita dificuldade. Mas no Brasil a gente não tem essa paciência. Eu acredito que se ele perder o próximo jogo, que vai ser no domingo, ele já vai ali balançar no cargo e com certeza que se perder o outro será demitido com quase um mês, né, desde a sua chegada da Espanha aqui no Brasil. O Flamengo é um postulante ao título. Os torcedores, até mesmo os rivais, esperam essa postura. Porque o que o Flamengo apresentou na segunda metade de 2019 foi muito atípico do nível do futebol do nosso país. O Jorge Jesus conseguiu elevar o nível de intensidade e da parte técnica dos jogadores a um nível muito alto, que não se via do nosso país desde muito tempo. Consequentemente, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro não digo com o pé nas costas, mas com uma larga vantagem, e foi campeão da Libertadores, lutando até o final. E a gente espera minimamente isso. É claro que é difícil o Flamengo ser campeão brasileiro novamente ou ser bicampeão da Libertadores. Muitíssimo difícil, gente, isso acontecer. Mas a gente quer ver aquele time agredindo. O Domènec, eu confesso que não conhecia, imagino que a maioria das pessoas aqui no Brasil também não conhecia, mas o que a gente espera é aquele estilo ofensivo do Guardiola, que foi com quem ele trabalhou
tanto tempo. Foi o trabalho dele com o Guardiola que o credenciou estar no Flamengo hoje. Então é um futebol de muita troca de passes, de verticalização, de muita qualidade técnica que os jogadores do Flamengo têm, mas que a gente ainda não viu. A gente não sabe se é falta de tempo, porque o calendário está correndo, mas nisso a gente já está vendo aí muita gente disparando na tabela. O Vasco, o Inter já estão aí com 9 pontos. Então a gente não pode deixar de vencer nesse início de campeonato, que é um início dificílimo e determinante para a continuidade do trabalho. Outro ponto negativo que eu queria falar aqui é o porquê do Domenech ainda não estar utilizando o Michael. Porque nitidamente o Bruno Henrique está numa fase difícil. No início do ano, mesmo com o Jorge Jesus, e mesmo após a volta do futebol, ele não tem demonstrado aquele futebol que a gente se acostumou a ver, né? Aquele de velocidade, de infiltrações. Claro que o Bruno Henrique nunca mostrou ser um cara de drible e tal, mas na arrancada no Brasil, ano passado, ele mostrou que ele era o melhor. E este ano, nem na velocidade ele tem ganhado, então tá tudo dando errado. Ele, na minha opinião, é um jogador importantíssimo, mas que poderia sim ser substituído para colocar o Michael, que é jovem, que também atua pelos lados do campo e tá ali louco para ter uma oportunidade, a oportunidade da vida do Michael. Ele saiu aqui do Goiás, foi pro Flamengo com um salário 10 vezes maior do que ele ganhava aqui, e um time que vai brigar por títulos que o Goiás ainda não briga. Então, o moleque tá querendo só oportunidade, é jovem, quer mostrar seu futebol, e o Domenech tem retalhado ele. O Michael tava tendo muita oportunidade com o português, com o JJ, Jorge Jesus. Mas agora com o Domenech ele tem perdido espaço até mesmo para para jogadores que estavam bem lá atrás nessa fila, como o Pedro Rocha. Nem mesmo o Pedro, que estava ganhando espaço com o Jorge Jesus, tem entrado frequentemente. Né? O Pedro, quando ele entra no jogo, muda, né, o esquema, o Gabriel vai mais para um lado, o Bruno Henrique vai mais para o outro, e ele fica centralizado, nem mesmo o Pedro. E a gente não entende o porquê, já que nós temos um dos nossos atacantes passando por uma fase difícil, que é normal, o jogador vive de fases, né? A gente tem plantel para isso, a gente tem elenco para isso, então que outro jogador venha e desempenhe a função, ainda mais que a gente pode fazer 5 substituições nos jogos, né, gente? Então tem que usar o elenco mesmo, e a gente espera que o Michael ganhe mais oportunidades no decorrer do campeonato, porque ele tem potencial, tem muito a crescer. Eu vejo que com esse estilo de toque de bola ele vai melhorar muito os fundamentos dele, e a gente espera que ele vá e brilhe com seu futebol com a camiseta do Flamengo. O ponto super positivo eu vou repetir, que é o Felipe Luiz. O cara é realmente super inteligente, consegue construir jogadas, clareia o jogo, ele aponta para os companheiros onde deve passar a jogada, e se esse cara jogasse no meio de campo, eu não sei se com o Everton Ribeiro ou o Arrascaeta, mas se o Flamengo um dia tivesse muito desfalcado, porque o Arrascaeta foi para a seleção, ou o Everton Ribeiro se machucou, ou o Diego também não está em condições, o Felipe Luiz pode muito bem jogar no meio, é só uma loucura minha aqui, porque o René cumpre bem a função de lateral esquerdo, né? O nosso problema hoje está na lateral direita. Espero que o Isla, eu não conhecia esse jogador, mas pelo que eu li, ele é um jogador formado na Europa, então talvez ele entenda essa do jogo posicional do Domenech e que possa contribuir com a equipe aí nessa temporada 2020-2021. Bom, eu não sei se ele vai cair. A gente espera que não, porque ele não caindo significa que os resultados estão vindo. Eu acho que ele precisa da vitória. Ele precisa urgentemente da vitória, semelhantemente como o Fernando Diniz no São Paulo. O pessoal zoa, né, dinizismo, só tem posse de bola, mas não ganha. E realmente, o Flamengo não adianta nada, o Flamengo massacrar, ter posse de bola, tocar passe, tic-tac espanhol, se não ganhar os jogos. Eu acho que domingo ele precisa ganhar o jogo, que seja de 0,5, mas ele precisa ganhar para dar tranquilidade, para ele tirar um pouco da pressão e conseguir trabalhar, porque realmente também ninguém trabalha com efetividade quando tem essa pressão em cima. Nada sai perfeito quando se tem pressa, se tem pressão. Então, se ele conseguir vencer domingo, eu acho que vai sim dar continuidade, e a gente espera que os jogadores abracem o trabalho dele como abraçaram o do Jorge Jesus, porque acabou dando certo, né? Então a gente espera que o Domenech não seja demitido. Eu acho que ainda não. Se acontecer algo muito frustrante domingo, ele vai balançar bem e com certeza
a próxima rodada, passando essa próxima de domingo a outra, com certeza vai ser a mais importante da vida dele, dependendo com o que acontecer no jogo de domingo. Então é isso, turma. Esse daqui foi mais um vídeo com um pouco da minha opinião. Quero pedir desculpa para vocês se o horário dos vídeos estão meio loucos. É porque a produção de um canal do zero é muito difícil, vocês devem imaginar. Vocês veem aí esses grandes canais com 30, 40 milhões de seguidores, eles começaram do zero e é difícil. Hoje eles já têm estrutura, mérito deles, e eu tô começando sozinho do zero, gravando, editando. Enfim, a gente tem outras coisas para fazer na vida, mas eu peço o seu apoio, por isso deixa o seu like, se inscreve, comenta, manda aí pro grupo da galera que curte de futebol, do seu WhatsApp, pra galera flamenguista. Eu vou trazer pautas aqui no canal, não só do Flamengo, quero falar do futebol brasileiro, quero falar dos outros times também, quero falar do futebol internacional, que vai começar a temporada, então quero falar de tudo desde o início. Enfim, futebol aqui não vai faltar, galera. Muito obrigado por você ter assistido até o final e saudações rubro-negras!